variáveis, que aqui vai representar também os campos, né, da tabela. Como criar controllers? Dentro do projeto aqui, você vai em cima da pasta controllers, né, a pasta aqui, botão direito, add controller, né, ou então novo controlador, deve ser assim em português. Tá? Depois ele vai vir esse wizard que ele vai abrir aqui, e você seleciona e adiciona, né? Como eu falei, né? Como ele já mostrou anteriormente, ele vai sempre abrir isso aqui, nessa essa caixa de esse pop-up, para a gente poder colocar também os nomes e padronizar aqui essa controller do jeito que a gente quer. Então a gente vai selecionar aqui, a gente já viu anteriormente, né, alguns exemplos com relação a isso. Então, dependendo do que você for montar, você vai montar essa controller baseada no model. Então, vai ser baseada num objeto, numa tabela do que a gente estava fazendo. Ou seja, se for turma, aí a gente vai selecionar a turma. Se não for turma, se for o curso, a gente vai selecionar o curso aqui. Tá? Então, é sempre baseado, uma controller vai ser baseada num objeto, né, num relacionamento com as tabelas, para que a gente faça aí dentro dessa controller o controle mesmo, né, de inserção de dados dentro do banco de dados, né? Então essa controladora, esse controller, ele vai fazer todo essa manipulação de dados dentro do banco de dados, certo? Então você vai colocar aqui o context que a gente criou também, tá? Você vai selecionar ele aqui. Isso aqui você pode deixar padrão, gerar views, né? Referência de JavaScript também, e usar o layout padrão. Lembre que o sufixo do controle a gente sempre deixa, isso é padrão também. E aqui o que a gente vai trocar é o que está selecionado aqui, que é a turma. Nesse caso é turma mesmo, se fosse outra coisa a gente selecionava outra coisa. Ou digitaria outra coisa. Isso é o que é criado, tá, dentro das controllers, isso é o padrão, a gente não vai entrar no detalhe aqui agora, no que é cada coisa aqui. Mas quando a gente cria assim, geralmente nesse padrão, ele vai criar um index, um details, vai criar dois métodos, né? Isso tudo estou falando sobre métodos. Vai criar dois métodos creates, vai criar dois métodos edit e vai criar dois métodos delete, né? Então ele vai criar alguns métodos duplicados, né? A gente vai entender o porquê que ele vai fazer essa criação. Não é 100% igual, mas os nomes são realmente iguais, porém com parâmetros diferentes. Bom, feito isso, não vamos modificar muita coisa não nas controllers, vamos para as views, tá? Então, quando a gente gera, né, você vai ver que ele vai gerar, ele vai demorar um pouquinho para carregar as informações, né? E uma vez que ele gera, ele vai trazer também nas views, automaticamente ele vai criar, né, toda a estrutura de todas as telas já prontas, né? Então você vê que é bem simples de utilizar, com fáceis cliques ali e next, next, next. Você vai ver que ele já vai criar para a gente todas as telas aí referentes a criação, deleção, exibição de detalhes, edição e listagem, né? O index aqui é a listagem das turmas, tá? E se você clicar, né, duas vezes para abrir cada uma delas, cada um dessas views, né, que a gente chama aqui do front do nosso .NET, que são esses CSS/HTML, quando você clicar aqui, ele vai abrir justamente isso. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele vai abrir justamente essas telas, então esse é o index aqui, ó. Você vê que vai ter botão aqui de criar, vai ter tabelas aqui, ó, com informações, já inclusão de códigos aqui, que a gente chama de erasers, né, já com códigos aqui dentro, um for each trazendo os dados, tá? Então ele já cria automaticamente, isso aqui ele criou sozinho, eu não digitei nada aqui, não criei nada aqui. Isso tudo ele faz sozinho, né? Então por isso que é bem simples, por isso que as empresas utilizam e gostam bastante, tem bastante mercado para o .NET, né? Porque é uma forma simples de você criar e atualizar o sistema de forma fácil, tá? Comparado a outras tecnologias. Beleza, voltando aqui ainda na criação, a gente tem a criação a partir, né, de um método, então a gente tem a criação de uma tela a partir de um método, uma via a partir de um método, a gente já viu isso no conteúdo anterior, a gente vai agora só exemplificar isso dentro aqui de um exemplo, tá? Então dentro da turma controle você pode ter também uma listagem de turmas ativas, então a gente vai ver também como a gente trabalha com links e fazendo esse filtro, né, dessas turmas. A princípio entendendo aqui, a gente vai parar para entender depois os detalhes de cada
método desse, o que faz cada coisa, tá? Para a gente depois tentar entender a princípio só como faz criação, né? A parte básica aqui do .NET. Então a gente vai, vamos dizer que a gente tem aqui um método já que a gente criou, mas não tem a tela dele, não tem a view. Então a gente vai adicionar esse método, né, escrito aqui, botão direito nele, seleciona o botão direito, adicionar view. O que aqui vai fazer? Ele vai trazer aqui aquele pop-up, né, aquele velho pop-up tradicional. Você vê que é repetitivo, toda hora eu falo que esse pop-up vai aparecer, que a gente vai ter que configurar, porque é só isso que tem para fazer agora. Né? Depois que a gente fizer essa configuração inicial, aí sim a gente trabalha em cima dos códigos, mas a princípio é você entender o que precisa ser feito ali e criar algumas coisas. Depois a gente vai entender e voltar, né? Você vai precisar voltar aqui talvez para rever esse conteúdo no momento da criação do que você precisa. Mas a princípio é só se você tiver aí, por exemplo, não tiver que seja turmas, não seja uma listagem de turmas ativas, seja de usuários ativos, você vai entender que se for uma tela simples, é só criar um sistema parecido com esse. Depois eu vou explicar o que quer dizer cada linha aqui e tal. Mas é isso aqui. Você configura, adiciona, vamos lá. Né? Você vê que tem templates prontos aqui de novo que você vai configurar. E ele já vai listar e colocar, inclusive, vou até trazer aqui o... Ele vai setar, ó, criar a view, né, com o código todo pronto já, do que faria essa view de listagem, né, como é uma listagem de turmas. E ele adiciona, inclusive, aqui no na nossa solution dentro do projeto, na parte de turma já, tá? Então, quando a gente roda essa aplicação, que a gente coloca lá o turma, né, que é a controller, né, se a gente for ver com o controle voltar aqui, controle de turma, né, se a gente voltar aqui, turma controller, né, onde eu tava, né, era a turma controller, deixa eu ver aqui, ó. Se eu entrar na turma controller, né, no caso turma barra listar turmas ativas, quando eu der o enter lá no browser, né, lá na aplicação rodando lá no localhost, né, ele vem parar justamente aqui. Se eu colocar um breakpoint aqui nessa linha, a gente vai ver como é que faz isso depois, né, trabalhar com debug aqui dentro do .NET, bem simples. A gente vai ver que assim que ele para aqui, né, a gente consegue evoluir a partir daqui, mas é justamente aqui que ele bate, né, o ponto. Tá, então vou voltar lá para onde eu estava, que é justamente quando eu dou o enter aqui em cima. Se eu digitar essa turma controller, o controller eu não preciso digitar aqui em cima, tá? Ele já entende que é o sufixo, por isso que ele é padrão, né, do .NET, você não precisa colocar o controller porque ele já pressupõe que você tem que colocar o sufixo controller. Então só a turma aqui e o nome do método. Então listar turmas ativas ele vai trazer justamente aquela tela. Não tem nada, né? Mas se você quiser criar um novo aí, você vai entender e ver que ele cria de forma fácil. Tá? Então depois a gente vai para o próximo desafio, tá? Que o próximo desafio é com certeza criar uma aplicação baseada nesse conteúdo. Eu vou mostrar, tá? Como cria isso tudo e explicar, tentar explicar detalhes dos métodos, tá? Então fico por aqui, até a próxima.